Fala galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar sobre probabilidade, um conteúdo muito importante da matemática e também muito importante no nosso dia a dia, que a gente vê constantemente no nosso dia a dia, que cai muito em diversas provas, Enem, concursos, vestibulares. Então fica ligado aí, assiste até o fim que você vai gostar dessa aula. Primeiro eu pergunto para você, você já ouviu falar de probabilidade? Eu tenho certeza que sim. Probabilidade, pessoal, é uma das partes da matemática que se preocupa com o estudo e quantificação das incertezas. Ou seja, a probabilidade ela trabalha com as possibilidades ou as chances de algo ocorrer, ou o estudo de qual risco daquilo ocorrer. Basicamente, essa é a ideia da probabilidade, a gente quantificar qual é a chance, qual é a porcentagem disso ocorrer. E é muito visto em várias situações do nosso cotidiano. Por exemplo, em várias situações o conceito de incerteza é levado em conta. Como, por exemplo, um seguro. Por exemplo, seguro de vida. É proporcionalmente mais caro se os fatores de risco envolvidos são maiores. Ou seja, vamos pensar uma pessoa, quanto mais velha ela for, mais caro vai ser o seguro, porque a chance ou a probabilidade de acontecer alguma coisa com ela, dela falecer, por exemplo, é maior do que alguém jovem. Ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha em uma empresa de risco, trabalha com uma fábrica com muitas máquinas que são perigosas, E uma pessoa que trabalha dentro de uma sala no escritório. A probabilidade de acontecer alguma coisa com a pessoa que está trabalhando em uma fábrica é maior do que a pessoa que está em casa. Então, o seguro, por exemplo, de vida seria maior para esse caso. É um exemplo aqui, seguro de carro usa a mesma ideia e por aí vai, porque eles têm que calcular uma margem para eles ter lucro e eles usam a probabilidade para isso. Outro exemplo, jogos como os de loteria. Eles foram planejados levando em conta as probabilidades de ganho. Porque eles calculam quais são as probabilidades de ganho das pessoas, para poder ter a margem de lucro deles também. Porque senão eles não teriam essa margem. E a gente vai ver hoje, por exemplo, a Mega Sena. Qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? Outro exemplo, a análise de eventos ligada ao tempo e seus respectivos resultados são estudados em meteorologia, que estuda a probabilidade ou a chance em relação ao clima do tempo. Conceitos de probabilidade são usados em um importante ramo da matemática, chamado estatística. Ou seja, pessoal, todos esses dados que a gente vê, que a gente tem na estatística, envolve probabilidade, Então, pessoal, vamos seguir aqui, E como eu tinha comentado para vocês, a chance de ser milionário. A Mega Sena, geralmente é muito dinheiro, 30 milhões, 40 milhões, e quando acumula é mais ainda. E eu pergunto para vocês, qual é a probabilidade de ganhar na Mega Sena? Lembra, na aula de arranjo e combinação, eu falei para vocês quantos são os jogos possíveis de se fazer com um jogo simples na Mega Sena. E hoje a gente vai ver qual é a chance, qual a probabilidade de ganhar na Mega Sena. Beleza? Ao fim da aula eu vou fazer esse exemplo aí. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá. Vamos trazer algumas definições de probabilidade. Inicialmente eu trago o seguinte, a definição de experimento determinístico e experimento aleatório. O que a gente vai estudar aqui são os experimentos aleatórios. Eu vou falar sobre eles. De modo geral, um experimento determinístico, ele é o quê? São experimentos que, realizados nas mesmas condições, conduzem a resultados praticamente iguais, ou seja, eles são previsíveis. Um exemplo, você mistura água e óleo, certo? E óleo de cozinha, e observa o resultado obtido após algum tempo. O óleo sempre ficará acima da água. Ou seja, pessoal, você pode fazer isso diversas vezes, nessas mesmas condições, que o óleo sempre ficará acima da água. Ou seja, esse experimento ele é previsível. Não é o experimento que a gente vai estudar aqui na probabilidade. O que a gente vai estudar é o quê? Experimentos aleatórios. Qual a ideia do experimento aleatório? São os experimentos que, realizados nas mesmas condições, conduzem a resultados imprevisíveis, diferente do determinístico. Por exemplo, se você pega um baralho e remove uma carta do baralho e observa a carta retirada, você pode fazer isso diversas vezes,
que você não vai conseguir prever o resultado. Por quê? Em um baralho tem 52 cartas. Eu puxo uma, pode sair um 2. Depois pode sair outra carta. Eu não tenho como prever a carta que vai sair. Outro exemplo. Você joga um dado e observa o número obtido. Não tem como a gente prever qual o número que vai cair. A gente vai saber o quê? Um dado ele tem de 1 a 6. Então vai cair um número de 1 a 6. Mas exatamente o número que vai cair a gente não tem como prever. Ou seja, em situações, você pode jogar o dado várias vezes, mas a gente não vai como prever qual o número que vai cair. Outro exemplo, ó, arremessar uma moeda e olhar o lado superior. Uma moeda ela tem cara ou coroa, mas não tem como a gente prever se vai cair cara ou coroa. Pode jogar de qualquer forma, quantas vezes for. Não tem como a gente ter a certeza de que vai cair cara ou coroa. A gente tem a ideia o quê? Ou vai ser cara ou coroa. São imprevisíveis. E esses experimentos aleatórios que a gente vai estudar aqui na probabilidade. Beleza, pessoal? Então, ó, vou trazer agora outras definições para a gente poder chegar na ideia de probabilidade. O que é um espaço amostral? Ó, a gente acabou de ver experimentos aleatórios, né? A gente viu aqui alguns experimentos aleatórios. A gente vai ver o que é um espaço amostral. O conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Ou seja, pensa comigo, o arremesso de uma moeda. Qual é o conjunto de todos os resultados possíveis? Como a moeda, quando eu jogo, ou ela vai cair cara ou coroa, o meu espaço amostral que a gente vai denotar por essa letra S, certo? Também denotado por S ou essa letra aqui grega, ó. Mas a gente vai usar mais o S aqui, mas pode acontecer de cair também em questões essa letra. É o espaço amostral, ou seja, o conjunto de todos os resultados possíveis. No nosso caso, o arremesso de uma moeda é cara ou coroa. Outro exemplo, o arremesso de um dado comum. O espaço amostral é o quê? Todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Jogar um dado é um experimento aleatório. E quais são todos os resultados possíveis? Ou vai cair 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Beleza, pessoal? Essa ideia geral de quantos resultados possíveis vai ser sempre o conjunto total, vai ser o espaço, nosso espaço amostral. Beleza? E o que é um evento? Um evento, basicamente um evento é o quê? É qualquer subconjunto do espaço amostral. Trazer um exemplo aqui para vocês, ó. Obter cara em uma moeda. Tipo assim, quando você lança uma moeda, obter cara é um evento. E esse evento, a gente vai, ó, o evento ele é justamente a cara. É um subconjunto do meu espaço amostral, cara e coroa. Entendeu? Ele é um subconjunto desse aqui, ou seja, ele é um resultado possível do meu espaço amostral. Outro exemplo aqui, ó. Quando eu arremesso um dado, resultado par de um dado. Ele também é um evento, é um subconjunto do espaço amostral. Por quê? Ó? Resultado par em um dado. Quais são os elementos desse evento? Ó? 2, 4 ou 6, né? São os números par de um dado aqui. Ou seja, também é um subconjunto do espaço amostral. E essa ideia de evento vai ser muito trabalhada aqui na aula de hoje, pessoal. A gente pode pensar também o seguinte, o espaço amostral são todas as possibilidades, certo? Todos. E o evento é o que a gente quer, é o que a gente geralmente quer calcular. Beleza, pessoal? Dadas essas definições, agora vamos falar de alguns tipos de evento que são diferentes dos comuns. Por exemplo, um evento impossível. A gente pensar, o que é um evento impossível? Aquele que não possui chances de ocorrer. Tem como isso acontecer, professor? Como que é isso? Ó, pensa comigo. Obter um 7, ou seja, um número 7, em um dado enumerado de 1 a 6. Em um dado enumerado de 1 a 6, pessoal, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a chance de cair uma face no dado são essas. E quando eu pergunto a vocês, o evento obter 7, ele não é possível. Por quê? Não existe número 7 no dado. Então a gente vai dizer que esse conjunto desse evento é vazio. Ou seja, não possui elementos. O número de elementos desse conjunto aqui é igual a 0. É o conjunto vazio. Beleza? Esse aqui é um exemplo de evento impossível. É quando não tem chances de ocorrer. Quando a probabilidade de ocorrer foi igual a 0. E também a gente tem o evento certo. O que é o evento certo? Aquele cujas chances de ocorrer são de 100%. É quando é certeza de ocorrer. Por exemplo,
obter resultado menor que 7 em um dado numerado de 1 a 6. Obter um número menor que 7. Todos os números do dado são menores do que 7. Então, nesse evento é um evento certo. Ele é 100% de chance de ocorrer. Por quê? Pode jogar o dado que vai cair ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Beleza, pessoal? Em probabilidade, a gente vai trabalhar com porcentagem também. A gente vai trabalhar com o evento impossível. Tem 0% de ocorrer e o evento certo, 100% de ocorrer. Beleza? Dadas essas definições, pessoal, vamos agora para a probabilidade. O que é a probabilidade? Como a gente vai calcular a probabilidade? Como eu já tinha comentado antes, pessoal, a probabilidade a gente vai ter como a chance de algo ocorrer. E como a gente vai calcular isso? Como ela vai ser definida? Por exemplo, a probabilidade de um espaço, de um evento E, vai ser o quê? O número de elementos, esse NE significa o número de elementos do evento E, e o NS é o número de elementos do espaço amostral. Ou seja, a probabilidade de E vai ser igual a o número de elementos do evento E, que a gente já viu alguns exemplos de evento, dividido pelo número de elementos do espaço amostral S. Tá bom? Na prática, a gente vai ver muitos exemplos desse tipo. E a gente vai até comentar o seguinte, a probabilidade vai ser o quê? O que eu quero dividido por todos os casos. Ou a ideia dos casos favoráveis, que é o que a gente quer, sobre os casos possíveis. Aí uma observação, pessoal, antes de trazer um exemplo, é o seguinte. Professor, a gente vai usar análise combinatória aqui? Vai usar muito, pessoal. Probabilidade e análise combinatória são conteúdos que estão ligados. Então, se não lembra muito de análise combinatória, eu tenho videoaulas no canal sobre análise combinatória. Vai aí, volta às aulas, assiste, porque é muito importante na teoria de probabilidade. Por quê? Perceba que a gente vai contar o número de elementos, tanto do evento do espaço amostral, e muitas vezes, em alguns exemplos, para contar o número de elementos, a gente vai ter que usar o quê? Análise combinatória. Que a análise combinatória faz o quê? Conta elementos de conjuntos. Beleza? Trazer um exemplo aqui para a gente aplicar essa teoriazinha da definição de probabilidade. Um exemplo bem tranquilo. Qual a probabilidade de sair cara no lançamento de uma moeda? Então pensa comigo. Uma moeda tem... Uma moeda, o espaço amostral dela vai ser o quê? Cara ou coroa. Beleza? E quando eu digo qual a probabilidade de sair cara, é porque o meu evento ele é cara. Eu quero que saia cara. Qual a probabilidade disso ocorrer? O número de caras de uma moeda é 1. Ou seja, o número de elementos de E é 1. E a quantidade de resultados possíveis, ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral é 2. Ou seja, o número de elementos de S é 2. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento E, que é o evento de acontecer cara, vai ser número de elementos de E dividido pelo número de elementos de S, que é o espaço amostral, que a gente já calculou, vai ser 1 sobre 2. E 1 sobre 2, pessoal, nada mais é do que 0,5. Você pode deixar, vai depender da questão, a questão você pode deixar dessa forma ou em decimal, ou se a questão trazer em porcentagem, você também tem que saber disso. Como a gente pode transformar isso em porcentagem? 0,5, para transformar em porcentagem, é só a gente multiplicar por 100. Pega o 0,5, multiplica por 100%, isso aqui vai dar 50%. Ou seja, a chance de ocorrer, que é 1 sobre 2 ou 0,5, é de 50%. Né? Como só tem duas possibilidades, cara ou coroa, faz sentido, né? Só ter 50%. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos fazer mais alguns exemplos aqui. E antes de fazer esse exemplo, deixa eu só apagar essa parte aqui para destacar uma coisa para vocês, que é o seguinte, a probabilidade a gente vai poder ver da seguinte forma. O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. No nosso exemplo, a gente queria o quê? Sair cara. Número de casos favoráveis é só 1, cara. Número de casos possíveis são 2, que é cara e coroa. Probabilidade a gente vai usar muito essa ideia. Casos favoráveis, o que a gente quer. Casos possíveis são todos os casos. Tranquilo? Pega essa definição aqui. Com ela, e tanto com a análise combinatória afiada, resolve muitas questões de probabilidade. Então, vamos lá. E outra coisa aqui, a probabilidade de um evento, deixa eu só apagar aqui para vocês verem e anotarem. A probabilidade de um evento, pessoal,
vai estar sempre entre 0 e 1. Isso aqui é muito importante. Por que entre 0 e 1? A probabilidade, pessoal, ela nunca vai ser um número negativo nem maior do que 1. Porque, como a gente trabalha com porcentagem, o 0 vai estar associado ao 0% e 1, que é 1 inteiro, a 100%. E as chances de algo ocorrer não pode ser maior do que 100%. Certo? Então, a probabilidade de um evento vai ser sempre maior ou igual a 0 ou menor ou igual do que 1. Sempre. Se você fizer um cálculo aí e der 2 ou 3 ou negativo, provavelmente você errou em alguma parte aí. Show? Vamos seguir agora. Então, pessoal, vamos para mais um exemplo aqui. O exemplo 2 diz o seguinte. Qual a probabilidade de sair um número par no lançamento de um dado? Primeira coisa que a gente vai fazer sempre é analisar o espaço amostral. Quem é o nosso espaço amostral no lançamento de um dado? Muito tranquilo, né? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu pergunto, qual é o número de elementos do espaço amostral? Nesse caso é tranquilo, 6. E o evento? O evento é um número par. Então, quais são os elementos do meu evento? Vai ser o quê? Um número par do lançamento de um dado, que vai ser 2, 4 ou 6. Então, o número de elementos do meu espaço, do meu evento aqui, ou seja, de sair um número par no lançamento, é igual a 3. Aí fica tranquilo, a gente vai usar o quê? A definição de probabilidade. Quantidade de pares de um dado são 3, como a gente já viu. E a quantidade de resultados possíveis são 6. Então, a gente vai usar o quê? A probabilidade desse evento vai ser o quê? O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Quais são os favoráveis? O que a gente quer? Um número par. São 3. Então, eu coloco 3 aqui. E os possíveis são 6, que é o nosso espaço amostral. Simplificando aqui, a gente vai ficar também com 1 meio, né? Dividindo em cima e embaixo por 3, que também isso aqui vai ser 0,5. Em porcentagem, vai ser 50%. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, você pode falar que a probabilidade é 1 para 2, pode falar também que a probabilidade é de 0,5 ou também que a probabilidade é de 50%. Beleza? Vamos a mais um exemplo aqui, um exemplo 3, que diz o seguinte. No lançamento de um dado de 6 faces e uma moeda ao acaso, ou seja, ele vai lançar um dado e uma moeda, qual a probabilidade de ocorrer um número par no dado e cara na moeda? Perceba que agora a gente tem um exemplo um pouco diferente do anterior, mas a gente vai ter que fazer o quê? Número de casos possíveis, certo? E também número de casos favoráveis. Como eu vou calcular o número de elementos do meu espaço amostral? Perceba que o meu espaço amostral agora, pessoal, ele é o quê? No lançamento de um dado e uma moeda, ou seja, vai ser uma face do dado e uma moeda. Como a gente vai poder calcular o número de elementos desse espaço amostral? Tranquilo, Perceba que eu vou ter que fazer duas escolhas. Eu vou usar o princípio fundamental da contagem. Por quê? No meu espaço amostral vai ser o quê? Eu vou lançar um dado. O dado ele tem quantas faces? 6. Então eu vou ter 6 possibilidades. E minha moeda tem quantas? 2 faces. Então eu vou ter 2 possibilidades. Então o número de elementos do meu espaço aqui, pelo princípio fundamental da contagem, 6 vezes 2 que dá 12. Tranquilo? Então, perceba que eu comecei a usar a análise combinatória aqui. Em alguns exemplos não precisa, mas em alguns exemplos fica bem mais rápido. Tranquilo? E se eu fosse mostrar para vocês quem é esse espaço amostral? É tranquilo, pessoal. Esse espaço amostral vai ser quem? É um número de um dado e cara ou coroa, né? Porque são 6 faces e uma moeda, né? Ou vai ser 1, por exemplo, 1 e cara, 2 e cara, 3 e cara, 4 e cara. Estou listando os elementos do nosso espaço amostral, que a gente já calculou o número de elementos do nosso espaço amostral. E agora, 1 e coroa, 2 e coroa, 3 e coroa, são todos os nossos elementos aqui. 4 e coroa, 5 e coroa e 6 e coroa. Por que são esses elementos? Porque, pessoal, perceba que o primeiro é o quê? Um número de um dado, tem 6 possibilidades, e depois vai ser cara ou coroa da moeda. Por isso que a gente tem 12 no nosso espaço amostral. Se quiser fazer dessa forma, beleza, mas o princípio fundamental da contagem sai bem mais rápido. E agora, o número de elementos do meu evento. Vou usar a mesma ideia. O evento é o quê? O que é que a gente quer? Todos os casos eu já calculei, que é o espaço amostral, 12. E o que é que a gente quer?
que ocorra um número par e cara na moeda. No número par, a gente tem quantas possibilidades para o número par? A gente tem 3, né? O número par, a gente tem 2, 4 ou 6. Então, a gente tem 3 possibilidades aqui. E para cara, a gente só tem uma, né? Que é cara. Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de elementos do nosso evento vai ser 3. Então, a probabilidade desse evento ocorrer vai ser o quê? Vai ser 3 sobre 12, que é o quê? O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. Simplificando isso aqui, dividido em cima e embaixo por 3, vai ficar 1, dividido por 4, que em decimal vai dar 0,25, e em porcentagem, que é só multiplicar por 100, vai dar 25%. Tranquilo, pessoal? Show de bola? Tá dando para entender aí? Qualquer dúvida, podem comentar aí, comentar no comentário aí do vídeo, certo? Ou se não, entre em contato comigo que a gente desenrola. Então vamos lá. Mais um exemplo aqui, pessoal. Agora diz o seguinte, ó. Uma urna tem exatamente 4 bolas pretas e 3 bolas vermelhas, como vocês podem ver aqui. Se retirarmos sucessivamente 2 bolas dessa urna, qual a probabilidade das 2 serem pretas? Então a gente vai usar a ideia o quê, pessoal? Vamos calcular primeiro, ó, o número de elementos do meu espaço amostral. Perceba aqui, ó, o meu espaço amostral é o quê? Eu vou tirar 2 bolas. De quantas formas eu posso fazer isso? Ó? Vou fazer 2 escolhas, né? Eu posso escolher, ó, eu tenho 7, né? Então, para a primeira bola que eu vou tirar, eu tenho 7 possibilidades. Vamos supor que eu retirei essa, né? Fiquei com 6 possibilidades, então a próxima eu vou ter 6 possibilidades. 7 vezes 6, pelo princípio fundamental da contagem, vai dar 42. Então, o número de elementos do meu espaço amostral, que é o quê? Retirar 2 bolas sucessivamente, não falei qual tipo de bola, só falei tirar 2 bolas, vai ser 42. Beleza? Aí eu vou perguntar agora, o nosso evento é o quê? Que as 2 sejam pretas, é o que a gente quer. Isso aqui são todos os casos favoráveis para a gente é o quê? Ó? Qual a probabilidade das duas serem pretas? Então, o número de elementos do meu evento que eu quero que as duas sejam pretas vai ser o quê? Perceba aqui, ó, eu tenho que fazer 2 escolhas, né? Eu tenho que fazer 2 escolhas. E as 2 têm que ser bolas pretas, ó. Inicialmente, eu tenho quantas bolas pretas na caixa? Eu tenho 4, então vou ter que escolher uma das 4. Vamos supor que eu escolhi essa, ó. Então não posso escolher mais, sobrou 3. 4 vezes 3, 12. Então, a probabilidade desse evento aqui, ou seja, de sair 2 bolas pretas na retirada de 2 bolas, vai ser, ó, 12 dividido por 42. Número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. A gente pode simplificar aqui, ó, dividindo em cima e embaixo por 6. 12 dividido por 6 vai dar 2. 42 dividido por 6 vai dar 7. 7 sobre 2 seria a resposta se tiver na sua alternativa, porque na questão pode vir decimal, em fração, em porcentagem também. Para transformar isso em porcentagem, a gente pode pegar isso aqui, certo? E multiplicar por 100. Ó, eu pego 2 sobre 7, multiplico por 100, vai dar 200 dividido por 7, que vai dar aproximadamente 28,50%. 57% eu acho que é isso. Pronto, em porcentagem seria isso. Mas em fração, aqui também está a resposta correta. Beleza, pessoal? Show! Então, pessoal, agora vamos resolver aquele probleminha que eu falei para vocês no início da aula. Qual a chance de ser milionário, ou seja, ganhar na Mega Sena? Qual a probabilidade de ganhar na Mega Sena? A gente tem que fazer o quê, né? Para a gente calcular a probabilidade, a gente tem que saber todos os possíveis jogos. Porque vai ser o quê? A probabilidade desse evento de ganhar na Mega Sena vai ser o quê? A probabilidade o número de elementos do meu evento sobre o número de elementos do espaço amostral. O número do meu evento é o quê? Eu quero ganhar na Mega Sena, né? Então eu vou fazer um jogo. O E é um jogo. E o espaço amostral é o quê? Todos os jogos possíveis. Como a gente pode calcular todos os jogos possíveis? Utilizando a ideia da análise combinatória. Ó, já tinha colocado isso aqui, vou apagar. Ó. Probabilidade vai ser o quê? O número de casos favoráveis sobre o número de casos possíveis. O número de casos possíveis a gente pode calcular como? Perceba aqui, relembrando para vocês, eu fiz isso lá na aula de arranjo e combinação.
Na Mega Sena a gente tem 60 números que vai escolher 6. Então a gente vai fazer uma combinação de 60 e escolhe 6. Para saber todos os jogos possíveis. Que vai ser 60 fatorial dividido por 6 fatorial vezes 60 menos 6 fatorial. Que vai dar igual a 50.063.860 jogos. Então se você fizer um jogo, a probabilidade de você ganhar vai ser 1 dividido por esse número total aqui, que em porcentagem vai dar 0,0000199. Então perceba, pessoal, a chance de ser milionário fazendo um jogo é muito, muito, muito pequena. Beleza? Então a gente tem esse objetivo na aula, pessoal, trazer conceitos iniciais de probabilidade. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se gostou, já se inscreve no canal, deixa seu like e até a próxima aula.